Boa noite. Alguém quer escolher algum para a gente começar? Qual? 104. Sou Cordeiro de Jesus, alegria em mim reluz, pois o meu pastor querido tem-me sempre concedido sua graça e seu favor, e me chama com amor. Seu cajado me conduz mansamente em sua luz, guia-me por verde prado, sem temor ando a seu lado, e com sede eu estiver, água fresca irei beber. Não devia me alegrar e o meu Salvador amar, ao findar a breve lida, acharei eterna vida nos teus braços, bom pastor, canto alegre o teu louvor. É mais ou menos isso. Um outro? Eu não peguei o tom no início. Vamos um outro, para a gente se aquecer bem, aí nós conseguimos cantar bem. Cento e 24. Qual que é? Te confesso, ó Deus. 124. Te confesso, ó Deus, os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição, peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Vamos nos colocar em pé, vamos
fazer a invocação, vamos falar com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças por teres nos trazido até aqui no teu templo, para ouvirmos a tua palavra, para meditarmos nos teus ensinamentos, para aprendermos mais sobre os teus propósitos, sobre a vida também dos apóstolos que tu levantaste aqui neste mundo, para trazer até nós a tua santa palavra, que nos mostra o caminho, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é em nome dele, Senhor, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Então, seguindo os nossos estudos no Novo Testamento, hoje nós temos a carta de Paulo a Tito, uma carta bem curtinha, mal e mal dá uma página das nossas Bíblias, esta carta, mas ela também tem grandes ensinamentos, apesar de não ser muito grande em tamanho. Carta a Tito. Essa carta ela é uma instrução quanto ao comportamento cristão. Depois nós vamos ver qual o contexto de Tito, ou melhor, o que levou Paulo a escrever esta carta a Tito. Então Tito é um homem, então essa carta é aquelas que nós chamamos de cartas pastorais, junto com 1º e 2º Timóteo e Filemão, que são cartas escritas diretamente a pessoas. Timóteo, Tito, são pastores da Igreja de Cristo. Então, por isso chamadas de cartas pastorais, tratam de assuntos de organização da congregação e também assuntos relacionados à maneira como, por exemplo, o que Paulo escreve a Tito, como eles deveriam escolher os líderes, os presbíteros da igreja. E a Tito, Paulo também fala algo muito parecido, mas não com tanta ênfase como ele falou para Timóteo, ele fala sobre o bispo ser irrepreensível, e etc., mas não com tanta ênfase como Timóteo teve em sua carta. Tá? Então, carta a Tito, uma instrução quanto ao comportamento cristão. Tá? A autoria é de Paulo e ele se apresenta no versículo 1, quando ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então aqui Paulo não só diz que ele é o autor, mas ele diz qual é o propósito dele escrever esta carta. É para promover a fé. Tá? Então depois nós vamos ver alguns versículos e o que Paulo escreveu para Tito e para os cristãos que estavam na cidade de Creta, porque Tito estava... A cidade não, é uma ilha, na ilha de Creta, e Paulo escreve a Tito a maneira como ele deveria tratar com os problemas que tinham naquela congregação, daquela ilha. Tá? Então, o autor é Paulo e ele chama Tito também de filho na fé. Timóteo também foi chamado por Paulo de filho na fé. Mas Tito, ele foi convertido ao cristianismo através da pregação do apóstolo Paulo. Ele não é judeu. Tito, ele é de origem grega. E a ilha de Creta fazia parte, hoje ainda faz parte da Grécia. Então Tito ele é de origem grega, ou seja, um pagão, mas que virou cristão. Tá? E essa carta foi escrita por volta do ano 68 depois de Cristo. Por volta de 3 anos depois
das cartas a Timóteo. Timóteo foi ali por volta do ano 65 e então Tito por volta do ano 68. Provavelmente, depois nós vamos ver no mapa, Paulo estava na Macedônia. Provavelmente. Ele não diz onde ele estava. Lá no capítulo 3, Paulo apenas diz a Tito: eu espero que você possa ir para tal cidade no inverno, porque eu pretendo estar lá. Mas ele não diz onde ele estava naquele exato momento em que ele escreve a carta. Aqui nós temos um mapa, é o mapa da segunda viagem de Paulo. Então aqui está Israel e aqui é a ilha de Creta, onde Tito estava, pastoreando a igreja. E a Macedônia é essa região, é uma região, há várias cidades aí nessa região. Atenas está aqui mais abaixo, Corinto já na região da Acaia. Então Paulo estava nessa região, não se sabe onde exatamente, mas ele estava ali quando ele escreve a carta a Tito. Esse Tito é o mesmo que Paulo enviou a Corinto para levar a primeira carta aos Coríntios. Foi Tito o mensageiro, a pessoa que levou a carta até a igreja de Corinto. Então, Tito ele é um auxiliador de Paulo. No Novo Testamento aparecem por volta de 35 pessoas que eram auxiliadoras de Paulo na missão. Algumas, como Timóteo, Tito, aparecem mais vezes, aparecem até com uma carta que Paulo escreveu. Outros são mencionados no livro de Atos, são mencionados por Timóteo, são mencionados aqui em Tito também, são mencionadas essas pessoas. Então, Paulo tinha muitos auxiliadores, ele não trabalhava sozinho. Inclusive Lucas também era um desses auxiliadores, Marcos, os escritores dos evangelhos, Lucas e Marcos, então também eram auxiliadores de Paulo. Mas o porquê... Oi? Essas viagens deles o risco ele vem por água, Oi? Essas viagens dele, Maria, era por água, porque por aqui o dele tem um risco ali, Sim, sim. O outro estava na ilha de Creta. Sim. Na época, será que era tudo no remo? A vela já existiam navios a vela. Já o navio a vela ele é mais antigo que eu não sei exatamente de quando ele é datado, mas até antes de Cristo. Mas com certeza também ele tinha o remo, Sim, sim. Não, mas já existia. Eu não sei exatamente de quando surgiram esses navios a vela, mas eles são antes de Cristo. Não, porque Paulo naufragou várias vezes. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 vezes Paulo naufragou. E um desses naufrágios foi por causa de tempestade. Ele aqui mostra, ele começava essa viagem dele a pé, ou um jumento, sei lá como é que ele fazia, exatamente. E às vezes ele retornava de navio. Para Roma ele foi de navio, porque era muito mais fácil sair de Cesareia, que era uma cidade portuária, passar todo o mar Mediterrâneo e subir. Aqui mais ou menos está a Itália, o que hoje é a Itália, a Roma ficaria mais ou menos aqui assim, fora do nosso mapa, mas era muito mais rápida a viagem por mar. Mas sim, existia tempestades, Paulo mesmo naufragou. Seguindo então, o porquê desta carta, o que levou Paulo a escrever? Paulo ele instrui, ele encoraja Tito, o seu companheiro e colega de trabalho missionário, que tinha sob responsabilidade um grupo de cristãos indisciplinados na ilha de Creta. Vamos ver no capítulo 1, versículo 12, o que era dito sobre os cretenses. Se alguém quiser ler o versículo 12.
crentes são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Os cretenses, né? Cretenses. Havia até um verbo que foi criado para se referir a essa conduta de mentiroso, de comilão e preguiçoso, que era cretizar. Quem vive em Creta é um cretense. Então, generalizando, eles diziam que os cretenses, eles são por natureza mentirosos, feras terríveis, como diz essa menção aqui, comilões e preguiçosos. Então havia esse verbo aqui, cretizar, um termo pejorativo. É mais ou menos como é usado hoje em dia o termo crente, para aquele evangélico, pentecostal ou neopentecostal. Muitas vezes esse termo ele é usado de maneira pejorativa. Pejorativa é algo para humilhar, para fazer escárnio. Lá vai o crente. Aí tem várias piadinhas que se falam. É mais ou menos o que acontecia com os cretenses. Olha lá os cretenses, os mentirosos, as feras terríveis, comilões, preguiçosos. Então esse era o contexto de Creta. Não só dos cristãos, mas o grupo de cristãos muitas vezes eram vistos da mesma maneira, porque eles não deixaram de realizar aquelas obras da carne depois de serem convertidos ao cristianismo. Então é isso que faz Paulo escrever esta carta. Seguinte, os cretenses têm uma fama, só que essa fama é por causa dos seus pecados. Então vocês que são cristãos, vocês não devem ter essa fama, vocês não devem ser vistos dessa maneira como são vistos os demais cretenses. Por mais que não quer dizer que não haviam cristãos bons, cristãos que cumpriam a palavra, mas de uma maneira geral, sempre generalizando, os cretenses eram assim. E isso acabou refletindo dentro da igreja. Então, isso faz Paulo escrever no versículo 15 o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O que Paulo quer dizer com isso? Para aqueles que são puros, todas as coisas são puras. Ou seja, aqueles que são puros, eles têm os seus pensamentos puros, têm as suas ações puras, a sua vida, ela reflete a pureza do seu coração. Aqueles que são impuros, refletem essa impureza, os seus pensamentos são impuros. Ele diz, a mente e a consciência estão corrompidas. Então, os seus pensamentos, a sua consciência, as suas atitudes são impuras. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E no versículo 16, ele diz o seguinte: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Então, aqui ele está falando agora diretamente para os crentes de Creta, os cristãos de Creta. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas as suas atitudes negam. Então, aquele que é puro tem as suas atitudes puras também. Então, em resumo, o que Paulo está dizendo aqui, esses que continuam fazendo aquilo que o mundo faz, eles dizem que conhecem a Deus, mas eles não conhecem de verdade. Ou seja, eles não creem, eles não confiam, eles não têm verdadeiro temor de Deus, porque eles agem da maneira que eles agiam antes de ter a fé. Lembrando que fé, a conversão, ela é resumida não, ela é explicada como uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança de mente. Então, aquele que foi purificado, ele tem a mente também purificada. Então, se nas ações as pessoas não demonstram que são cristãs, elas dizem que conhecem a Deus da boca para fora, mas elas não conhecem de verdade, ou seja, negam por meio do que fazem. E aí Paulo ainda diz: é por isso que são abomináveis,
desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Tá? Eu já pulei um pouquinho, eu já adiantei o versículo 16, mas vamos ver o que Paulo fala sobre esses cristãos. Né? No versículo 13, alguém quiser ler? 1:13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sábios na fé. Sadios. Para que sejam sadios na fé. Esse testemunho é verdadeiro. Ele está se referindo ao que é dito sobre os cretenses, que são feras terríveis, comilões, preguiçosos, mentirosos. É verdade, Paulo diz, é verdade isso. A fama não é à toa. Mas você, Tito, repreenda-os severamente. Não diz, passa a mão na cabeça deles. Não, você tem que mudar. Não, seja severo. A repreensão, quando necessário, ela tem que ser severa. E é o que Paulo diz a Tito. Para quê? Para que sejam sadios na fé. Para que eles tenham uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé que demonstra que eles são filhos de Deus. Tá? No versículo 14, alguém quiser ler? E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Fábulas judaicas e mandamentos de gente que os desviam da verdade. A Timóteo, Paulo já havia falado sobre a circuncisão. Em Creta também haviam judeus convertidos ao cristianismo que queriam impor aos não-judeus a circuncisão física. E aí Paulo diz, não se ocupem com fábulas judaicas, aquilo que é de origem da religião judaica, nem com mandamentos de pessoas, de gente que se desvia da verdade. Eles estavam querendo obrigar aos novos crentes a circuncisão. Então não se preocupem com isso. Afastem-se desses que tentam perverter a verdade. Confiar somente em Deus, não desviar da verdade. E aí nós poderíamos também puxar para o nosso tempo. O que são fábulas? São histórias, com E, histórias que não existem de verdade. História com H é a história real, o que existe de verdade. E história são invenções, fábulas. Fábula, duende, fada, essas coisas. Isso são fábulas. Hoje em dia existem muitas fábulas que são criadas a partir de religiões, como as religiões nórdicas, os deuses, Thor, aquele martelo, esses deuses, e até mesmo em cima do cristianismo são criados fábulas com anjos, arcanjos e etc., uma guerra e tudo mais, São coisas que a palavra de Deus não diz que são assim, ela também não diz que não são, então são coisas que não nos trazem uma verdade bíblica porque Deus não revelou isso para nós daquela maneira, ou nem revelou para nós. E quando a Bíblia se cala, não cabe a nós ficar inventando coisas em cima daquilo. Esses dias eu vi na internet lá uma lista a ordem dos anjos, qual era mais poderoso, eram os arcanjos, aí os serafins, aí não sei quem, a hierarquia, essa é a palavra correta, a hierarquia dos anjos. A Bíblia não traz em momento algum qual é a hierarquia dos anjos. A Bíblia só diz que os anjos foram criados para auxiliar Deus, no cuidado com os homens. Os anjos foram criados para servir os homens, tanto que o anjo caído, os anjos que caíram junto com o Satã, eles se rebelaram justamente contra isso, porque os seres humanos são mais importantes que os anjos. Eles são a coroa da criação. Os anjos são criação, mas uma criação inferior, criados para servir. Então, em cima disso, a gente não pode ficar inventando fábulas,
são histórias bonitas, né? Um filme legal, mas a gente não pode tomar aquilo como uma verdade bíblica. É necessário conferir, será que realmente é assim? É que nem as novelas, né? As novelas da Record, as novelas bíblicas. Nem tudo lá tá na Bíblia, porque é preciso preencher algumas lacunas, porque às vezes, por exemplo, a história de Moisés, a fala dele bebezinho, foi colocado num cesto, ok. Depois pula para a vida adulta dele. Aquilo que foi criado entre a sua infância e a vida adulta, lá na novela, não é bíblico, aquilo lá é invenção. É legal? Eu nunca assisti a novela, né? Mas pode ser um entretenimento muito bom, mas é preciso saber o que realmente é bíblico e o que não é, né? Até já disseram que quando aparece o texto bíblico é porque aquilo ali é exatamente como está na Bíblia. Ótimo, que bom que fizeram isso e que bom que explicaram isso para as pessoas, né? Porque senão às vezes a pessoa diz, eu vi lá na novela que é assim, e aí começa a se fazer uma teologia em cima daquilo, né? Quando na verdade aquilo lá é uma novela, é um romance, né? Não é Bíblia 100%, né? Tem Bíblia, mas não é tudo. Então a mesma coisa as fábulas, tá? Então esses crentes, eles estavam se desviando para fábulas judaicas. Ele não diz que tipo de fábula, né? Mas ele dá uma repreensão, não fiquem atrás desses mandamentos de gente que desvia da verdade, tá? Cuidado, confiem somente em Deus. E o versículo 16, né? Eu já me adiantei nele antes, né? Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio das suas ações, né? Por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis. Então, eles são abomináveis, não perante os homens, perante o próprio Deus, porque eles estão pervertendo a verdade. Nem todo que clamar Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, diz Jesus. Então dizem que conhecem a Deus, mas a sua vida mostra diferente. Tem uma frase que ela é atribuída, se eu não me engano, a São Francisco de Assis, que diz assim: pregue o Evangelho a todo momento. Se preciso, use palavras. A nossa vida como cristãos, ela é a Bíblia que muitos de fora da igreja, a Bíblia que muitos vão ler, por assim dizer. Se a minha vida está de acordo com a palavra de Deus, é essa Bíblia que os de fora vão ler. Eles podem não ter a Bíblia física, o livro, mas sabendo que você é um cristão, sabendo que você vive de uma maneira pura, é a Bíblia que eles estão lendo. Olha, ele é cristão, né? É por isso que ele é uma pessoa boa, é uma pessoa pura e etc. Agora, se a gente faz exatamente o contrário, a gente vai estar sendo como esses aqui, que afirmam que conhecem a Deus, mas as suas obras dizem o contrário. A palavra coerência entra aqui. Tem que haver coerência com aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, com a maneira que nós vivemos. Não adianta eu pregar aqui sobre amor, sobre bondade, sobre misericórdia, perdão, e brigar lá fora e não perdoar, ou alguém que vem pedir perdão por alguma coisa que fez e eu não perdoar, guardar rancor, porque eu vou estar fazendo exatamente o contrário daquilo que eu estou pregando, Ou aqueles que estão nos bancos ouvindo, não adianta dizer amém para o que o pastor diz e ir lá fora fazer totalmente o contrário. Então isso é abominável, esse tipo de atitude, diz Paulo. E aí no capítulo 2, Paulo nos traz uma base teológica para a vida cristã. Então ser cristão não é apenas ir à igreja, é viver o Evangelho. Vamos ver os versículos 11 ao versículo 15 do capítulo 2. Se alguém quiser ler. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade,
e as paixões mundanas. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Então aqui Paulo está dizendo que uma vida piedosa com domínio próprio, ela é benéfica para a pessoa, né? Não importa qual seja a nossa idade ou posição social. E é importante tanto para nossas relações familiares, quanto para o nosso testemunho cristão. O nosso estilo de vida, relacionamentos e comportamentos não devem desacreditar o Evangelho, ou seja, não devem ser o contrário do que a palavra de Deus ensina. Isso coloca diante de nós um obstáculo muito alto que ninguém consegue superar sem uma grande ajuda. Ninguém consegue sozinho viver, como Paulo diz aqui, né? Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a esperança e a manifestação da glória. Mas Deus nos capacita para o tempo presente, para essa vida aqui neste mundo, e nos dá a esperança para o futuro, falando da vida eterna. Tá? Então é a graça de Deus que faz com que nós vivamos desta forma, né? Renegando a impiedade e as paixões mundanas, como diz Paulo, vivendo de forma sensata, justa e piedosa. E aí no versículo 14, ele diz como isso acontece na nossa vida. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então Cristo é quem nos remiu e nos purificou. Então se nós temos pensamentos puros e pensamentos influenciam ações puras, é porque nós fomos purificados. Por quem? Por Jesus. Porque Ele nos chamou para ser um povo exclusivo seu, diz Paulo aqui. Dedicados ao quê? À prática das boas obras. Então, a prática das boas obras, ela não parte de uma lei. Não é uma ordem, vocês têm que fazer boas obras. As boas obras, elas surgem a partir da fé, a partir da graça de Deus. Então, se nós fazemos coisas boas, essas coisas acontecem de forma automática. Eu não preciso ligar um botão, não, agora eu vou ser um cristão, agora eu vou fazer boas obras. É natural, é algo que surge naturalmente. E aí Paulo ainda diz para Tito, ensine essas coisas, exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você por isso. O pecado, a natureza pecaminosa do homem faz com que... deve ter caído a chave. Eu acho que sim. Ou não. Acho que caiu geral, lá fora também não tem. Foi tudo, né? Já vai ligar aí de novo. Eu acho. Até ligar a gente vai falando aqui sobre o capítulo 2, né? Então é a graça de Deus que faz tudo na nossa vida, tá? Todas as coisas boas que fazemos, nós fazemos porque Deus fez algo muito maior, algo que nós não conseguiríamos fazer, que é o perdão dos pecados, é pagar o preço que a lei exige por causa dos pecados, tá? Então, é uma resposta ao que Deus fez por nós.
Nós não fazemos diretamente para Deus, nós fazemos para o próximo. E como Jesus diz, toda vez que vocês fizerem alguma coisa para um desses pequeninos, estarão fazendo como a mim mesmo. E aí alguém pergunta, tá, mas quando foi que nós fizemos algo para você? E ele diz, quando você visitou alguém na cadeia, quando você deu roupa a quem estava necessitado, deu comida, quando você fizer alguma coisa a qualquer pessoa necessitada, você estará fazendo como para o próprio Cristo. Tá? E nós devemos ter em mente que nós não estamos fazendo para subir um degrau de santidade, mas em resposta àquilo que Deus fez por nós. Tá? E aí no capítulo 3, Paulo nos dá algumas diretrizes de como viver em comunidade, sendo cristãos. Essa questão de amar o próximo, ela está direcionada ao próximo, tanto da congregação, da família, primeiro, porque é onde a gente mais passa tempo, no trabalho, na congregação, e aí no capítulo 13 ele fala sobre a comunidade em geral. Versículo 1 e 2, se alguém puder ler. Então são instruções gerais na maneira como viver em comunidade, sujeitando-se aos governantes, às autoridades, ser obediente, estar pronto para toda boa obra, que não difame ninguém. E aí nós poderíamos olhar o 8º mandamento, ser cordial também, dar prova de toda cortesia a todos. Não adianta a gente ser cortês, educado com um e não com o outro, com todos, nós devemos ser cordiais. E isso nós estaremos dando prova de toda da nossa cortesia, de como nós somos, daquilo que Jesus fez por nós, não desacreditando o Evangelho. Como é que nós desacreditamos o Evangelho? Quando nós vivemos de maneira divergente ao que o Evangelho nos ensina. Versículos 4 a 7. Alguém puder ler? Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então tudo isso que eu falei antes, que a graça de Deus é que faz tudo isso na nossa vida, agora eu pergunto, no que está fundamentada a nossa vida cristã, com base nesses versículos que o Nestor leu? Como que acontece isso na nossa vida? Das boas obras, da fé? Como que Cristo nos salvou? Pela graça. Quais são os meios da graça? Batismo, Santa Ceia e a palavra, Aqui ele está falando de qual desses meios da graça? Do batismo, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se nós vivemos uma vida de fé desde a infância, sendo sempre levados à igreja,
participando da escola bíblica, jovens, instrução, mantendo firme a nossa fé na vida adulta, isso só é possível por aquilo que Cristo fez. E na nossa vida, a nossa vida de fé começou quando? No batismo. Aqueles que negam o batismo infantil, eles falam do batismo nas águas e batismo pelo fogo. Eles falam, eu fui convertido no dia tal. Será que nós podemos dizer no dia em que nós fomos convertidos a Cristo? Será? Vou perguntar de novo. Nós podemos dizer o dia que isso aconteceu na nossa vida, que foi dia tal que nós fomos convertidos a Cristo? No dia do batismo. Está lá no certificado de batismo, não está? Eu posso dizer, esse é o dia em que eu passei a ser um cristão. Mesmo que eu era uma criança pequena, de colo, porque Deus deu para mim a fé naquele dia, através do batismo, que é o meio da graça. Então, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o batismo é a ação de Deus. Não é uma escolha minha, não, eu escolho, eu quero ser batizado. Aqueles que não batizam as crianças, geralmente eles têm o batismo como uma ação dos homens. Não, eu preciso escolher Jesus. E a gente viu já, quando a gente fez aquele estudo sobre a predestinação, não somos nós que escolhemos. Nós não temos poder de escolha. Foi Cristo. Foi Deus quem nos escolheu e enviou Jesus para nos salvar por meio da sua morte e da sua ressurreição. E no batismo, nós somos regenerados, gerados novamente. Não como Nicodemos pensava, será que eu, velho, vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus diz, não, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Então ela é uma regeneração, uma nova natureza é criada a partir do batismo. Então o velho homem é afogado. Então com Cristo na cruz, esse velho homem também é afogado, ele morre com Cristo. E ele é regenerado, ele nasce de novo na ressurreição. E essa ressurreição de Jesus não só garante a nossa ressurreição final, quando ele voltar, mas ele garante que ele é o verdadeiro Filho de Deus e que tudo o que ele fez foi para nos salvar. Tá? Então, o seu sacrifício foi aceito por Deus. Antes dele surgiram muitos Messias e depois dele também. Mas qual deles podemos dizer que ressuscitou verdadeiramente? Nenhum deles. Somente Jesus, porque o seu sacrifício foi aceito. Porque foi um sacrifício oferecido pelo próprio Deus. Então a nossa vida ela é fundamentada no nosso batismo. No nosso inário luterano nós não temos esse hino, mas na Igreja Luterana dos Estados Unidos tem um hino que, na sua tradução, sempre canta uma estrofe, né? E no final dessa estrofe é cantado eu sou batizado em Jesus. Várias vezes é repetida essa frase, eu sou batizado em Jesus, nesse hino. Né? Nós podemos lembrar disso na nossa vida todos os dias. Quando a gente acorda, lembrar disso, eu sou batizado em Jesus. E aí, viver a nossa vida de acordo com isso. Lutero falava que viver o batismo é se arrepender diariamente e tomar para si aquilo que o batismo fez por ti. A fé, o amor ao próximo, a perseverança, a piedade, a bondade, toda boa obra. Então, se a gente acorda, lava o rosto, a gente lembra do nosso batismo. E aí a gente pode falar que nem naquele hino, eu sou batizado em Jesus, eu posso viver esse dia de acordo com isso, lembrando disso. Pena que nós não temos esse hino no nosso inário.
Nós já cantamos eles uma vez no seminário, o professor trouxe para nós. É um hino bem bonito, ele tem uma letra muito bonita. Eu não o trouxe aqui para a gente ver, mas ele tem um ensinamento cristão muito bonito e sempre no final é repetida essa frase: eu sou batizado em Jesus. E o professor que trouxe esse hino é o mesmo que diz aquela frase que o óbvio deve ser dito para não deixar de ser óbvio, para não se tornar uma novidade um dia. Então, se eu repito toda vez isso, é para vocês memorizarem bem. O pastor Everton ele sempre falava isso. Ele falava todo estudo, às vezes até todo sermão ele falava isso. Porque o óbvio precisa ser dito para não deixar de ser óbvio, porque se não for dito, uma hora ele vira novidade. E aí nos versículos 9 a 11, Paulo nos diz como proceder com os falsos ensinos. Versículos 9 a 11, se alguém puder ler. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então, como proceder com falsos ensinos? Evitar discussões tolas. A gente sabe que debate quase nunca leva a lugar nenhum. Aqui no Brasil não é tão comum. Nos Estados Unidos é muito comum debates entre cristãos e, por exemplo, pessoas de religião de matriz africana, ou com espíritas, ou católicos com evangélicos. É muito comum lá. Aqui nem tanto. Tem. Na internet se acha, se pesquisar. Mas lá é muito comum. Só que isso muitas vezes não leva a lugar nenhum. A própria palavra de Deus diz: evite discussões tolas. Evite debates sobre lei. São inúteis e sem valor. O falso ensino, como ele deve ser combatido? Eu já falei isso no estudo. Como nós combatemos o falso ensino? Com a verdade. Ensinando a verdade. Vamos pegar um exemplo. Se tivesse alguém entre nós professando uma falsa doutrina e ensinando para os outros, cochichando aqui e ali, é assim, e assim, né? O que o pastor está falando não é assim, não é verdade. É um falso ensino. O que o pastor vai fazer? Vamos fazer um debate aqui. Não, vamos ensinar a verdade. Trazer pelo texto bíblico aquilo que é a verdade. Tá? Se a gente tirar o texto fora do contexto, a gente inventa doutrina. Mas nós precisamos ver o todo da palavra de Deus e mostrar a verdade. O Espírito Santo vai fazer o trabalho de convencer o coração dos cristãos. É aquele que endurece o coração para a obra do Espírito Santo vai se convencer daquilo que é falso. Aquele que vai ter o seu coração mudado pelo Espírito Santo vai se convencer da verdade. Então, evite falsas discussões tolas. E ele ainda diz: evite a pessoa que provoca divisões. Seguindo o mesmo exemplo, se tivesse alguém ensinando outra coisa, não, vamos sair daqui, vamos fazer uma outra igreja aqui, porque isso que o pastor ensina não é verdade. O texto diz aqui, evite essas pessoas. Claro, primeiro ela deve ser admoestada uma ou duas vezes. Se na terceira ela continuar, não se convencer da verdade, evite. Ela já está pervertida, ela vive pecando e por si mesma está condenada. Mateus 18 fala sobre isso, trabalhar o perdão. Nós podemos perdoar, mas ao mesmo tempo podemos evitar. Evitando discussões tolas, nós também estaremos evitando de pecar. Pecar pelo ódio, na raiva. Aquele que odeia seu irmão é um assassino. Então,
Dessa forma, Paulo exorta Tito a tratar com aquelas pessoas que estavam provocando divisões, né? E a Bíblia, como a base de doutrina, como base para a nossa vida cristã, ela nos ensina a tratar dessa maneira. Graças a Deus não é o caso da nossa congregação, mas não vou dizer que não existe em outros lugares. Existe, com certeza existe, porque a congregação ela é feita de pessoas pecadoras, dos quais o pastor é o principal, né? É um pecador chamando outros pecadores ao arrependimento. Todos nós somos pecadores, né? Não existe igreja perfeita, sempre tem uma ou outra intriga, alguma coisa, uma discussão, um fulano que não se dá bem com ciclano, mas é bom que estejam ali na igreja ouvindo para que sejam repreendidos sobre aquilo, para que o Espírito Santo possa agir por meio da palavra para mudar o coração, para mudar a mente, para mudar a atitude, né? Para que sejam purificados e tenham pensamentos e atitudes puras, atitudes que condizem com um cristão. Então, concluindo, a vida do cristão ela é baseada nessa nova realidade da sua vida, o batismo, né? O lavar regenerador que Deus deu para cada um de nós. É usada essa figura do lavar. O coração impuro é lavado, se torna puro. Lavado como? Pelo sangue de Jesus. Essa é a imagem que a Bíblia nos apresenta. A partir disso, nós vivemos uma vida em conformidade com a palavra de Deus e seus ensinamentos. Então, as boas obras são frutos gerados pela fé. Não é o contrário, não são as boas obras que geram a fé, mas a fé que gera as boas obras. Tá? Então, essa é a ordem. Então, Paulo fala aqui a Tito a relação entre fé e obras. Assim como ele falou a Timóteo, a Romanos, em Coríntios, aos Efésios, né? Então Paulo coloca ênfase especial sobre essa relação fé e obras, explicando que nossas boas obras resultam da ação salvífica de Deus. Tá? Se nós somos bons é porque Deus foi misericordioso com nós, né? Paulo também fornece base teológica para a vida de fé ao enfatizar essa ação salvífica de Deus. Então Paulo nos dá uma base teológica, uma base bíblica. É assim que o cristão deve viver. Por fim, ele oferece um breve resumo que explica de forma muito clara como os cristãos devem praticar as boas obras que brotam da ação de Deus no batismo. E aí eu termino com o versículo 8 do capítulo 3. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Não precisamos institucionalizar as nossas boas obras, né? Vamos fazer um departamento de ação social. Não precisamos. A nossa vida toda, ela pode ser uma boa obra. O que é uma boa obra? Dar esmola, dar uma cesta básica, ajudar alguém com dificuldade a atravessar a rua? Não é só isso. Ali onde nós estamos, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado, um bom patrão, isso é uma boa obra. A vocação do cristão, onde ele foi colocado por Deus, ali ele realiza as boas obras. Um certo homem chegou para Lutero e perguntou: como eu faço para ser um bom cristão? Aí Lutero perguntou para ele: o que você faz? Eu sou sapateiro. Tá, então faça um produto excelente, de boa qualidade, cobre um preço justo, que você está sendo um bom cristão. Então, ali onde você foi colocado, a sua ocupação é uma oportunidade que você tem de realizar boas obras. Tá?
Eu não preciso ter um botãozinho quando eu saio de casa. Não, agora eu vou ligar o meu botão de cristão e automaticamente vou realizar boas obras. Em casa nós somos bons cristãos, quando nós somos bons filhos, bons pais, bons maridos, esposas e etc. Então, não é só lá fora da igreja ou fora de casa, é em casa, é na igreja também. Então, essa exortação que Paulo dá a Tito, ela serve também para nós, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Se eu sou um bom pai, o meu filho é feliz. Se eu sou um pai justo, ensino a criança no caminho em que ela deve andar, como diz o Salmo 127, o pai do justo se alegra. Então, ser um bom cristão, praticar boas obras, não precisa ser algo institucionalizado. Não precisa ter um departamento de ação social na igreja. Não, ali onde a gente está, a gente realiza as boas obras. Não é uma proibição de que se tenha, que se faça algo como igreja, mas não é necessário que seja só ali. Então, esse é o ensinamento de Tito para nós. Alguém tem algum comentário, pergunta sobre isso? Explicadinho? Pronta para realizar as boas obras? Aqui a gente aprende, é instruído. Lá fora a gente coloca em prática. Na verdade, aqui dentro a gente já começa colocando em prática, né? A gente faz as boas obras em casa e fora de casa também, né? Sim. Porque se você for uma questão em casa e fora, Aí é como aqueles ali que Paulo... Eles dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras não... Ou o contrário, fora de casa o cara é um bom cristão, mas em casa ele briga com a mulher, briga com os filhos, Aí também não está sendo um cristão sensato, não está sendo justo. Ele só é bom com aqueles lá de fora, com o patrão dele ele é bom, puxa saco, etc. Porque ele está pensando nele mesmo, o benefício que ele vai ter puxando o saco do patrão, Mas quando na verdade se ele for o patrão, ele tem que tratar desde do empregado que tira o lixo da empresa até o seu subordinado mais importante da mesma maneira. Nem conversa, Pois é. Aí diz, no capítulo 3, versículo 2, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda a cortesia para com todos. Não só para alguns, para com todos. Para com todos. Algum comentário mais? Não? Vamos falar com Deus em oração, depois a gente pede a bênção e canta um hino, pelo menos, para terminar? Pode ser? Querido Deus e Pai Celestial, nós te damos graças por teres enviado o teu Filho Jesus a este mundo para nos redimir, para nos regenerar através do batismo pelo Espírito Santo. Nós te damos graças pelo momento em nossa vida em que tu nos deste a fé através do batismo. E nós te pedimos, Senhor, que continues fortalecendo a nossa fé, guiando a nossa vida aqui neste mundo, para que pratiquemos as boas obras em todos os lugares, com todas as pessoas, sempre que possível, para que estejamos prontos para amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós te pedimos, Senhor, não nos abandones, não afaste o teu Santo Espírito de nós, para que possamos ser encontrados quando o teu Filho voltar a este mundo, santos, puros e condizentes com aquilo que tu nos ensinaste através da tua palavra, por meio dos apóstolos, por meio dos evangelistas, por meio dos pastores de hoje em dia, por todos aqueles que pregam o teu santo evangelho de maneira pura. Por isso, Senhor, nós também pedimos que continues levantando homens fiéis à tua palavra
para pregar o Santo Evangelho para todos, para que aqueles que ainda não ouviram a Tua palavra venham a ouvir e que sejam convertidos a Ti pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos pedir a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podem sentar. Alguém quer escolher um hino? Semana que vem, então, a gente fica com a carta de Paulo a Filemão, tá? Seguindo a última carta de 92. Filemão, a última carta que nós temos aí. Hebreus não é mais de Paulo. 92, né? Dá-nos a tua palavra. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho levar, e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Então, Deus abençoe o retorno de cada um aos seus lares e nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem com o nosso estudo na carta a Filemão. Dá para ler a carta toda durante o estudo? É, bem pequenininha, não dá nem uma página essa aí. Então, a carta... Ela é bem curtinha, né? Mais ação de graças, né? Mas vamos estudá-la, vamos reservar um tempo para isso. Então, Deus abençoe a cada um de nós e, se Deus quiser, até a próxima quarta-feira.